que a gente está contemplando hoje um cenário difícil na igreja brasileira. Difícil por quê? Porque a gente está vendo todo tipo de coisa. Isso não há como ignorar que há uma crise na igreja. Não há como ignorar. E não há como desconsiderar a necessidade de falar sobre isso, de mencionar esses pontos que às vezes são deixados de lado. A gente está vivendo essa crise. Nós reconhecemos que são dias difíceis de se viver. A verdade está sendo relativizada. Então nós não podemos estar falando a verdade acreditando que ela é verdade em todo lugar, porque não é assim. E quem diz que a verdade não é verdade em todo lugar está falando como se isso fosse verdade. E aí você pergunta: o que você está falando é verdade? É absoluta? Não, ou é. Porque quando é da nossa parte, aí a gente estreita e diz: isso aqui é isso. Só que eu não queria falar por mim. Eu não queria falar o que eu penso. Eu não queria falar o que eu acho melhor. Eu queria falar o que está diante dos nossos olhos e o que a Bíblia nos orienta a falar. Para quê? Para que você não saia daqui pensando que eu estou falando algo e que você recebeu a minha informação, o meu ponto de vista, e não é. Não. Eu não quero que você fique com o que eu penso, o que eu suponho. Embora isso possa ter coerência com a Bíblia, mas eu prefiro que você fique com o que a Bíblia me instruiu. Eu prefiro que você fique com isso. Então nós entendemos que há essa relativização da verdade, né? A fé está sendo superficializada. O que é isso? É quando não há mais convicção, não há mais certeza, não há mais sujeição a essa fé. O que há agora são emoções que agem como se fosse fé. O que há agora são reações mediante as palavras de efeito, frases de efeito que nós ouvimos. O que há é isso. E isso não tem nada a ver com fé. A fé é algo consistente. A fé é algo firme. A fé é algo fundamentado. Então, quando se refere à fé, nós estamos falando de algo que te faz passar pela tempestade, te faz passar pelo deserto, te faz passar pelas crises, te faz passar pelas dores. Nós estamos falando de algo que tem estrutura e não que te leva a certos movimentos, a certas ações, porque você está sensível àquilo. Não! Nós estamos falando de algo que vai fincar você, e independente do que vier, você vai ter estrutura para enfrentar. Mas não é essa fé que nós estamos ouvindo, não é essa fé que estamos sendo ensinados. A fé que nós estamos vendo é uma fé superficializada, ou seja, que você olha e só vê algo por cima. Não há uma estrutura, não há um fundamento, não há ali uma base, mas sim uma superficialidade. Você está olhando aquilo e aquilo para muita gente está fazendo sentido. O problema é quando essa pessoa vai usar a fé em determinadas circunstâncias, ela se frustra. E é o que está acontecendo. O pecado está sendo normalizado. O que isso significa? Tem coisas que a Bíblia condenou há mais de 3.000 anos atrás. Hoje, em determinados ambientes, não é mais pecado. E eu vi uma frase muito interessante, que é digno de ser falado aqui, hoje, para ser combatido, claro. Na frase, o pregador perguntava para um pastor: é pecado o relacionamento homossexual? E ele disse: se houver amor, se houver respeito, se houver cordialidade, se houver... Aí falou mais algumas coisas lá. Não é pecado. Preste atenção. Olhe para cá. Para você poder afirmar que algo não é pecado, em primeiro lugar, escute isso aqui. Você desconstrói o que está escrito aqui. Assim que você desconstruir isso aqui e pregar essa desconstrução, logo depois você traz essa informação que você julga ser certa e não ser pecado. Mas primeiro é necessário que se desconstrua o que a Bíblia está afirmando, o que a Bíblia está protestando contra, o que a Bíblia está confirmando que é pecado. Então, em primeiro lugar, se desconstrói. Por que essa luta contra a Bíblia? Por que essa luta contra os cristãos? Por que essa luta contra a igreja? Por que não lutar contra outras religiões?
dentro do que seria o pior. Existem religiões piores do que o cristianismo, ou não? Mas por que as pessoas estão batendo incisivamente contra o cristianismo? Presta atenção, quando eu vejo um monte de gente se levantando contra alguma coisa, eu vou procurar saber o que aquela alguma coisa tem para eles se levantarem contra. Não é só dizer, eu também vou ficar contra, tá certo, isso aqui é errado. Peraí, vamos analisar por que isso aqui está errado do ponto de vista deles. Vamos tentar usar a cabeça ao invés de ser manipulado, que aí você age certo. Você simplesmente começa a bater em cima de algo sem saber o que é, por que é. Você pode ser tido como um tolo lá na frente. Entenda, por favor, em nome de Jesus, tenha seus olhos abertos. Se desconstrói o que a Bíblia falou, para depois apresentar uma versão contrária à Escritura. Isso aqui é, por quê? Porque isso aqui caducou. Esses textos da Bíblia caducaram. Eles não fazem mais sentido. Então agora, se tiver amor, se tiver respeito, se tiver isso, aquilo, está valendo. Mas quem disse isso? Quem afirmou que se tiver amor? Quem afirmou que se tiver compromisso? Quem afirmou que isso valida o pecado? Quem afirmou? Ninguém afirmou isso. Ninguém. Mas por que está sendo passado essa imagem? Por que está sendo pregado essa informação? Por quê? Porque eu quero que as pessoas aceitem quem eu sou. Eu quero que as pessoas aceitem quem eu tenho perto de mim. Eu quero que as pessoas aceitem quem eu aprovo. E para isso, eu no contexto cristão, preciso desconsiderar uma série de textos e dizer até que os autores estavam errados quando escreveram isso. E que eu, que estou distante há quase 3, 4 mil anos, é que tenho o domínio disso aqui. Tá bom para ti?